O Dorival essa semana falou que a gente com certeza vai chegar na final da próxima Copa do Mundo. A gente vai chegar na Copa? Eu quero saber primeiro se a gente vai se classificar. Porque assim, o meu vô viu Pelé, o meu pai viu Romário. E eu vi a torcida do Paraguai gritando olé pra gente. Obrigado, Dorival. Gente, olha só, o negócio é o seguinte, mais um jogo muito chato, mas o que a gente tem de novidade aqui hoje? Novidade na convocação? Muito pouca coisa, a zaga, a defesa é basicamente a mesma coisa, o meio campo também pouco mudou, na verdade nada, e aí no ataque a gente tem Endrick, e aí muda no quê? Porque antes era o Rodrigo no meio, agora tem o Endrick, sai o Luiz Henrique perde a vaga, ele que entra hoje no segundo tempo e entra até que bem, fazendo alguma coisinha aqui e ali, nada muito grandioso, mas é pouca mudança e precisava de mais. O Brasil, apesar de ter ganho aquele outro jogo, todo mundo concorda que a gente jogou mal. Todo mundo, menos o Dorival, que após o jogo teve coragem de dar uma entrevista falando que a vitória era mais importante do que qualquer outra coisa, dando a entender que, é verdade, a gente não jogou tão bem, mas não tem problema. Sendo que todo mundo acha que tem problema assim. Enfim, muda pouquíssimo, o Endrick entra hoje e é uma pessoa que é muito pedida por todos nós, mas mais uma vez entra mal. E hoje o Endrick jogou mal porque ele estava mal ou porque o coletivo não funcionava? Eu acho que é a segunda opção. Mas aí cada um com seu cada qual acreditando no que quiser. A partida começa, gente, a gente tem basicamente ali 19 para quase 20 minutos sem o Brasil fazer absolutamente nada, muita posse de bola improdutiva, e aí vai lá, gol do Paraguai. Eu repito, gol do Paraguai. A gente perde, a gente toma gol pro Paraguai. A mesma seleção que na Copa América, já com o Dorival, a gente ganhou de goleada, 4-1. Gol do Paraguai. Ai, vamos ver aqui, porque olha só, a bola, o cara corta, chuta de trivela, bate lá na trave, um baita golaço, um gol realmente bonito, e aqui o Diego Gomes comemora. Foi falha do Alisson aqui? Eu acho que não. A bola vai lá na trave, é mais mérito de quem tá chutando do que demérito do goleiro. Tem muita gente que acha que o Alisson já passou da hora de parar de ser até convocado, eu discordo, e eu acho que assim, uma posição que eu aceito é a pessoa que fala, eu prefiro o Ederson. Aí tudo bem. Aqui nesse gol eu acho que não tem culpa nenhuma do jogador que tá no gol, e sim de quem tá marcando, que basicamente não existe marcação. Um baita chute. Assim, é realmente aquela velha coisa do chute de rara felicidade, que foi feliz, que contra o Brasil tá tendo felicidade até demais, mesmo em lance difícil. Um baita golaço, uma trivela bonita, lá Luka Modric, lá Vinícius Júnior, não o nosso, o do Real Madrid. Um golaço, nenhuma marcação na entrada da área, o Brasil ficava com a bola e não criava nada, tinha mais de 70% de posse de bola, mas se posse de bola ganhasse jogo, a coisa era outra, tá ligado? Enfim, a gente toma gol, muito erro. O Brasil não acerta nada nesse primeiro tempo. Ele é tão ruim, o primeiro tempo de hoje, quanto o segundo do outro jogo, que tinha sido muito abaixo, tá ligado? É mais um jogo muito ruim e pra mim já demite o Dorival agora. Na verdade, pra mim já teria demitido o Dorival ao final da Copa América. Quem lembra do meu vídeo contra o Uruguai, que eu já abro falando, eu demitiria. Mas eu não sou o presidente da CBF, eu não sou o responsável da CBF e por isso o Dorival tá lá até agora. Enfim, gol dos caras, 1-0, depois que a gente tem é o Vinícius Júnior criando o lance, ele empurra o jogador ali, puxa a bola pra dentro da área, o Arana chuta, é impedido e assim, é basicamente isso que faz Vinícius Júnior no primeiro tempo. Cara, assim, é mais um primeiro tempo horroroso. Na verdade, é mais um jogo horroroso do Vini. É meio chato, porque daqui a pouco a gente vai estar falando de Champions League e eu vou estar aqui defendendo o quão bom esse cara é. Daqui a pouco a gente vai estar tendo bola de ouro. E se ele não ganhar, eu vou estar enchendo a paciência, eu vou estar falando que os caras estão roubando e tal. E assim, é chato porque na mesma hora eu tenho que vir aqui agora e falar, meu Deus, não joga nada na seleção. Não joga nada, não joga nada. Vamos transformar em números o que foi o Vinícius Júnior na partida de hoje, principalmente no primeiro tempo, cara. Ele foi empatado com o Endrick, a pior nota pessoal, a pior nota individual, 6.3. Essa foi a nota do Vini, essa foi a nota do Endrick, os dois tiveram as piores notas individuais. Quer mais número? Ele empatado com o Paquetá foi a pessoa que mais perdeu o posse de bola, que tentou um drible e perdeu, que foi dar um passe e fez cagada. Então assim, ele tem junto com o Endrick a pior nota e ele tem junto com o Paquetá a maior quantidade de bolas perdidas. Esse foi o primeiro tempo do Vinícius Júnior e não melhora muito no segundo. Então assim, transformando em número e contra número não tem como você brigar, o Vini joga mal mais uma vez. E aí, cara, o Dorival não tira nunca, né? A gente tem que começar aqui agora a discutir, primeiro, se merece a titularidade, porque parece a cada dia mais que não, mas beleza, é titular.
Tudo bem, ok, a gente entende. E ser tirado no segundo tempo? Não é uma discussão mais tranquila, não? Porque nem isso não tá acontecendo. O Vini realmente não sai nunca. O Tite, na Copa, foi muito criticado por tirar ele até cedo demais, tá ligado? Só que agora ele não é tirado nunca. E a verdade é que ele não rende pra isso. É claro que ele tem o fator craque e craque, principalmente quando você tá precisando de gol. Não é muito certo tirar, porque se é craque, hora ou outra vai fazer alguma coisa, tá ligado? Normalmente essa é a mística que a gente acredita. Mas assim, o Vini não tem feito grandes coisas não, na verdade não tem feito nada. Na verdade, se a pessoa só assistisse seleção brasileira, pra quem não costuma consumir futebol europeu, pra quem só vê jogo da seleção e viu ele no Flamengo, de fato um neguebinha, tá ligado? Se a pessoa não vê Real Madrid, não cria nada. É impressionante. Enfim, termina dessa forma o primeiro tempo, tá aqui o Dorival com cara de codorna e não joga nada o time do Dorival. E eu acho que o problema não é nem não jogar nada, é não ter lógica, e daqui a pouco eu vou falar por que eu acho que o Brasil do Dorival não tem lógica. E segundo, e agora o problema maior, não evolui. Gente, o Brasil começou mal na Copa América. Aquele primeiro jogo, 0-0 contra a Costa Rica, que basicamente o problema lá era, quem tá jogando contra a gente, a Costa Rica, ela retranca muito. E aí a dificuldade do Brasil era quebrar essa retranca. E aí isso se repetiu algumas vezes, só que aí quando jogou contra times melhores, aí o problema não foi a retranca, o problema foi que o time era melhor do que a gente. E não era pra ser. Porque assim, gente, a nossa geração é ruim, tá ligado? Tipo assim, na verdade não é nem ruim, ela não é tão grandiosa quanto a geração do Pelé, ela não é tão grandiosa quanto a geração de 2002, mas parando pra pensar, ela não é tão péssima assim não. Eu acho que o rendimento que tá tendo faz a gente ter a impressão de que é pior, porque se você for parar pra ver, a gente tem um titular do Real Madrid, que é o Rodrigo, a gente tem o provável melhor do mundo, que é o Vinícius Júnior, a gente tem o Estevão, que é um craque em surgimento, em nascimento, a gente tem o Neymar, que daqui a pouco volta, e daqui a pouco nesse vídeo, daqui a pouco eu falo dele, mas ainda tem o Neymar. É claro que o Neymar já tá mais pra reta final do que pro auge, mas ainda tem o Neymar. O Militão tá machucado, mas mano, é um dos melhores zagueiros do mundo. O mesmo vale pro Gabriel Magalhães, que joga uma barbaridade lá na Premier League. Enfim, a gente tem muitos bons jogadores. Os nossos goleiros são titulares do do Liverpool e do Manchester City. Tá ligado? Tem gente que não tem no gol titular o que a gente tem na reserva. Então assim, a geração é ruim? É. Ou melhor, não é tão boa, mas também não é tão ruim quanto parece ser. Enfim, como eu tava falando, o time do Dorival não evolui. Isso é um problema muito grave. Começa mal na Copa América, termina mal na Copa América. Assim, parece que treina e não vai pra lugar nenhum. Nossa, Deus do céu. O Brasil, ele lembra um pouco o United do Ten Hag jogando na Premier League. Parece um bando. Tá ligado? Aqueles jogadores que, assim, parece que o Vinícius Júnior tá no mundo dele e quando entra, sei lá, o Luiz Henrique, até que entra bem, mas entra em outro mundo. Parece que os dois nunca jogam juntos, tá ligado? E aí tem, normalmente, ali um atacante que tá perdido, o Paquetá, eu não sei cadê que tá o Paquetá. Assim, parece que tá todo mundo no seu mundo específico, cada um tentando fazer o seu jogo, ninguém conversa com ninguém, parece que ninguém nunca treinou. Sabe pelada de fim de ano que você vai jogar com quem você não tá acostumado e aí todo mundo tá meio desencontrado um com o outro? O time do Dorival é isso, cara, não melhora. E aí, assim, a gente vai até quando com o Dorival? O que deve ser, tipo assim, não, se ele fizer isso aqui de ruindade, a gente demite e tenta outro. Qual que será o critério da CBF? Eu não sei, você também não. Vamos pro segundo tempo, porque assim, começamos o segundo tempo com o João Pedro entrando, e aí ele dá aqui, ó, um bom passe pro Rodrigo, que vai chutar, dribla, chutou lá na cara do caralho. Aí depois tem um lance do Luiz Henrique pro João Pedro de cabeça, a bola passa perto, e aqui eu gostei da entrada do João Pedro, principalmente ali no começo do segundo tempo, ele tem 2 bons lances, tinha vezes que a bola chegava nele meio apertado, sem muita coisa pra fazer, mas ele até que conseguia abrir o jogo ali, ele tenta um chapéuzinho, uma coisa ou outra, entrou bem, eu acho que a participação dele foi até melhor do que a do Endrick, porque realmente a do Endrick foi bem apagada, mas vamos lembrar, é um moleque muito novo, vamos dar tempo ao tempo, e lembrando, o coletivo não ajuda. Mas o João Pedro entrou até que participando mais, tá ligado? É um jogador alto, então ele entrega um pouco do que a gente esperava ter no Pedro, só que o Pedro machucou, enfim, bom jogador, pra quem não sabe, joga lá no Brighton. Mas o Brighton é time pequeno. Mas ele fez gol já essa temporada europeia em 2 times grandes, tá ligado? Ele começa a Premier League metendo gol no Big Six. Não é em time bossa lá e tal. Bom jogador. Enfim. E aí, cara, no mais, o que a gente vai ter? O Vinícius Júnior fazendo o primeiro e único bom lance dele no jogo, que ele vem aqui, chuta e o goleiro defende, e depois a gente começa
começa a ter substituição. E aqui não tem lógica. Eu quero questionar por que o Lucas Moura entra. Gente, meus amigos São Paulino, nós estamos juntos. O Lucas é um baita jogador. Para nível Brasil, se eu tivesse ele no meu Vasco, eu tava feito. Mas por que eu acho que é uma convocação, ou melhor, é uma colocação? É meio sem lógica, porque assim, o Lucas vai continuar sendo convocado? Eu acho que não. Eu acho que o Lucas me passa muita impressão daquele jogador que só foi convocado agora porque alguém machucou. Ele provavelmente não vai voltar nas próximas. Você concorda comigo? Provavelmente sim. E aí, se a gente concorda que o Lucas não é um jogador que vai continuar sendo convocado, por que ele é colocado antes do Estevão? Por que na primeira troca entra o Lucas, que não vai ter sequência, e não o Estevão, que provavelmente terá? O que eu acho que está acontecendo aqui? Primeiro, sem sentido, mas tentando colocar um sentido. O que eu acho que está acontecendo? O Dorival, ele está mais preocupado em manter o cargo do que fazer grandes coisas, do que pensar no futuro. Eu acho que talvez ele vê o Lucas, por ser um jogador mais maduro e tal, igual eu falei, é um bom jogador, tá ligado? Mas por já ter uma idade, eu acho que ele vê o Lucas mais pronto pro hoje do que o Estevão. E aí, ele tá querendo ganhar a partida de agora. Então, assim, por mais que o Estevão seja legal, ele ganha rodagem e tal, foda-se, eu tô querendo ganhar o hoje, eu tô querendo ganhar o agora, então eu vou colocar alguém aqui que já tá mais pronto, na minha visão, o Dorival, e eu acho que por isso entra o Lucas antes de entrar o Estevão, pelo menos é a leitura que eu faço. Você tem alguma outra visão? Algum outro porquê que você acha que isso aqui pode ter acontecido? Comenta aqui. Enfim, entra o Lucas, tenta fazer ali alguma coisa ou outra, entra também o Gerson, mas assim, cara, ainda é muito pouco, a seleção ainda é um bando. E aí depois, mais perto da reta final, ainda, isso aqui já estava na reta final do segundo tempo, 33, e mais tarde vai entrar o Estevão, não dá tempo dele fazer grandes coisas, o Brasil, um bando, todo mundo jogando sem saber onde que o outro tá. Aí a gente tem que falar de Dorival. Assim, na verdade, antes de falar de Dorival, vamos falar do Neymar. Eu falei muito do Neymar no último vídeo, falando que a gente ainda precisa muito dele, e de fato precisa. Eu acho que o Neymar voltando, fazendo ali uma função de 10 clássico, um meio armador, fazendo talvez o que o Paquetá era pra fazer, mas não tá conseguindo, seria interessante, tá ligado? Até pra dividir também o protagonismo com o Vinícius Júnior, que não consegue segurar o protagonismo na seleção, não consegue ser a estrela, e aí a volta do Neymar faria as pessoas reclamarem do Neymar em caso de fracasso, e não do Vini, do não sei o que, tá ligado? Então, assim, seria legal o Neymar voltar e tal, só que, querendo ou não, o Neymar tem um físico horroroso. Pra quem não viu, essa semana o Neymar teve que fazer testes pra ver se ele tá realmente recuperado daquela lesão muito grave e tal, e ele falhou no teste, e aí, basicamente, pra quem não viu, ele vai precisar de mais ou menos ali mais 2 meses, ou seja, na próxima convocação, a gente achou que teria, mas achou errado, não vai ter Neymar, ele reprovou, ele ainda não tá com físico ok, ele inclusive vai desfalcar mais tempo ao Hilal, tá ligado? Então, assim, é um baita jogador e tal, mas que, infelizmente, é cada vez mais difícil contar com ele. Por mais que, assim, eu conto. Eu acho que a seleção tem outra graça quando tem Neymar em campo. A seleção sem ele parece... Sei lá, mano, não tem craque nessa merda, tá ligado? Parece que não tem. É claro que o Vinícius Júnior no real é um craque, mas na seleção não. Então, parece que falta alguma coisa. Enfim, é muito bom jogador, eu acho que muda o patamar da seleção, mas não tem ele. Não vai ter, provavelmente, pro resto do ano, lá pra janeiro, talvez... Então é isso, não tem muito como contar. Então o senhor Dorival precisa resolver com o que ele já tem hoje. E aí, cara, aqui é o seguinte, eu demitiria o Dorival. Certo? Eu falo isso mais uma vez. Se o Dorival conseguir dar a volta por cima e chegar bem numa Copa do Mundo e ganhar a Copa, chegar na final, como ele falou, é porque ele deu a volta por cima. Mas a cada jogo que passa, isso parece mais improvável. O Dorival, como eu falei, ele até tem uma geração ali que é relativamente boa, ele tem alguns bons nomes, mas que não rendem na mão dele. O time não evolui, o time treina e parece que nunca treinou. E assim, existe um problema que é... Tá, se a CBF demite o Dorival hoje, ela vai atrás de quem? Isso aí realmente é um BO. Aqui no Brasil, teria que tentar tirar técnico do seu time, porque assim, desempregado, quem que tem de bom? Se você olhar para o cenário internacional, você vai pensar no Zidane, que treinou o Real Madrid, que ganhou 3 Champions, e que é muito foda você ter ganhado 3 Champions seguidas, mas será que o Zidane conseguiria apagar esse incêndio chamado Seleção Brasileira? Porque assim, o Zidane naquele Real Madrid é muito foda você ter ganhado todos aqueles 3 campeonatos seguidos,
seguidos, só que assim, era um Real Madrid espetacular, que passa uma impressão de que jogava quase que sozinho. Será que se você entregar essa bucha chamada seleção brasileira, o Zidane consegue? Não sei. Ah, Josão, tem o Klopp, baita treinador, mas ele tá numa vibe meio, eu vou aposentar, hein? Eu não vou voltar não, hein? Será que a CBF teria competência para convencer o Klopp? Eu acho que não. Então, assim, olhando quem tá desempregado hoje, não tem muita coisa. Aqui no Brasil, você poderia tentar tirar o Abel do Palmeiras. É uma possibilidade. Você pode tentar de novo o Ancelotti. Falar, e aí, Ancelotti? Vai querer? Termina a temporada no Real Madrid e treina a gente depois? Seria se humilhar, porque já tomamos um não. Tentar de novo corre o risco da gente tomar outro não, e aí seria uma humilhação muito grande, tá ligado? E aí talvez você vai achar que, tipo assim, pô, a seleção brasileira é grande demais pra ficar se humilhando para técnico estrangeiro. Talvez esteja certo, mas eu acho que não está tão na merda que eu me colocaria no risco de tomar essa humilhação, tá ligado? Aí cada um com o seu cada qual. Enfim, gente, por enquanto é muito, muito fraco o trabalho do Dorival. São jogos horrorosos. O último a gente ainda ganhou, mas mesmo ganhando, não teve quase que nada para se elogiar. Hoje nem ganhar não ganha. A gente tá com a pontuação, se eu não me engano, empatada com a Venezuela. A gente, seleção brasileira, tá empatado com a Venezuela. Aí, pra quem fala que, não, mas a geração é realmente muito ruim. Ô, gente, sinceramente, nós é tão ruim no papel, em elenco, em plantel, quanto a Venezuela? Tipo assim, vocês acham realmente que nós tá pau a pau com a Venezuela? Ou será que nós tá rendendo abaixo do que deveria? Eu acho que tá rendendo abaixo. E eu acho que é culpa desse cara de codorna aqui. Vai demitir ele? Não sei. Se demitir, quem deveria vir? Quem você gostaria? O Abel? Alguém de lá de fora? Assim, gente, eu gostaria do Pep Guardiola. E eu gostaria de acordar milionário amanhã. Mas tem coisa que não dá pra gente simplesmente querer, tá ligado? Então vamos tentar lidar com a realidade aqui. Dos nomes possíveis, o que você gostaria de ver na seleção? Comenta aqui, isso aí. Data FIFA horrorosa. Basicamente, o que serviu essa data FIFA é para mostrar que a gente tá com um BO enorme e o incêndio tá pegando. Eu não sei quem vai ser o bombeiro. Comenta aqui o que você achou desse vídeo.